Bora falar de futebol? Quando dizem que o futebol é dinâmico, quando brincam com essa expressão, eu acho que a lateral direita do Palmeiras e a projeção, o planejamento para 2025 envolvendo esse lado do campo, tem tudo a ver com essa frase. Essa frase mostra, olhando para essa situação que o Palmeiras está vivendo hoje, que nada é definitivo em relação ao planejamento quando você pensa na temporada passada para essa temporada e aí vai para... Calma que você vai entender muito bem o que eu estou falando, vou trazer números, vou explicar com argumentos para que você perceba que essa missão que o Palmeiras tem pela frente é uma missão muito complicada. Olhar para a lateral direita e entender qual é o melhor passo a ser dado já mudou certamente a convicção em relação ao que se pensava lá em dezembro de 24 para outubro, dezembro de 24 não, dezembro de 23 para outubro de 24, consideravelmente. Consideravelmente. Porque o ano de 2024 mudou demais em relação ao ano de 2023 para as peças que já estavam no elenco de Abel Ferreira. Claro que eu vou falar sobre isso com calma nesse vídeo, trazendo os argumentos, trazendo números, trazendo tudo que você precisa saber para deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mas antes, eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso, né? Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. Me dá uma moral? Quero chegar em 100 mil inscritos logo, então clica no botão inscrever-se aqui, tô com quase 60 mil, tô muito contente com isso. Já se inscreve se você não é um inscrito. Além disso, clica no sininho, tá? Porque aí você não vai precisar entrar no canal do Fragoso para procurar vídeo. Você já vai ser notificado assim que os vídeos aparecerem aqui no canal, todo dia às 7 da manhã. Outra coisa, me dá uma moral e clica no like, tá? Esse joinha que tá aqui embaixo. Like e hype. Esses dois botões mostram pro YouTube que o vídeo é bom e aí ele manda para mais gente. Evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo, discordando de algo do vídeo, concordando com algo do vídeo, colocando algo a agregar em relação ao vídeo. Fique super à vontade, o espaço é todo seu. E além disso, além de ficar super à vontade para deixar o seu comentário, debata com a galera aqui embaixo que tem muita gente boa. Combinado? Bora pro tema do vídeo, veja só. É realmente curiosa a situação, né? Na temporada passada, antes de falar da temporada passada, já havia um planejamento claro de que o Palmeiras viveria um último ano de Marcos Rocha em 2024, Mike seguiria para o planejamento de 2025 e o Palmeiras contrataria um atleta para fazer a transição já no meio do ano em relação à saída do Marcos Rocha. Estava claro quando o Palmeiras renova o contrato do Mike por 2 anos e o do Marcos Rocha por 1. E a lógica era essa mesmo, tendo em vista que o Marcos Rocha vai bater 36 anos de idade, o Mike vai bater 32. E o próprio ano de 2023 entregou algo bem relevante em relação a Mike e Marcos Rocha. O Marcos Rocha sempre tinha mais números do que o Mike em relação a jogos, em relação a minutos, titularidade. E aí vem 2023 e tudo isso muda. O Mike fez o seu ano com mais jogos, inclusive. Não só mais jogos do que o Marcos Rocha, mas mais jogos desde que havia chegado ao Palmeiras. E, naturalmente, ele acaba em 2023 fazendo mais jogos do que o Marcos Rocha e sendo mais vezes titular do que o Marcos Rocha. Pela primeira vez. Lembrando que o Marcos Rocha chegou ao Palmeiras em 2018. Mike já estava no clube. E em 2023, o Mike ultrapassa o Marcos Rocha. Com o Marcos Rocha já numa idade avançada. Eu mesmo chego ao Marcos Rocha e pergunto, depois do título brasileiro conquistado em cima do Cruzeiro no Mineirão, eu estava lá pela TNT Esportes, e eu pergunto a ele, contrato renovado? E ele brinca e diz, sim, por mais 1 ano, porque o Abel pediu para eu cuidar dessa garotada que está chegando. O Mike renovou por 2. Então aí já estava claro que o planejamento caminhava justamente para a reta final
do Marcos Rocha, com o Mike superando já o Marcos Rocha em números, aparecendo mais em campo, tendo mais performance, o Marcos Rocha sendo uma peça importante, mas no seu last dance, como gostam de falar em relação à série, a sua última temporada no Palmeiras, e no meio do ano o Palmeiras contrataria uma peça que seria a peça de reposição do Marcos Rocha para brigar com o Mike na próxima temporada e abrir vaga para um jogador da base na terceira posição da lateral direita. E aí vem o ano de 2024. E o ano de 2024, ele dá uma bagunçada tão grande nessa perspectiva, por isso que eu digo que o futebol é dinâmico, essa frase citada várias vezes para justificar inúmeras questões, se aplica demais, muito bem nessa situação. Atenção! Em 2024, até agora, estamos na data FIFA, reta final de temporada. O Mike, que foi o jogador com mais jogos na temporada passada, entre os laterais, o jogador que mais vezes foi titular, 8 assistências, 2 gols. O Mike está atrás do Marcos Rocha e não é pouca coisa. O Marcos Rocha voltou a ser o líder na lateral direita, com 44 partidas na temporada, sendo 33 como titular. Atenção a esses números. 44 jogos na temporada, sendo 33 como titular. E ele tem 8 assistências. Em média, vou facilitar para você ter uma noção dos números. O Marcos Rocha entra em campo 71 minutos por jogo. Dentro desses números, 44 partidas na temporada, 33 como titular. E o Mike? O Mike tem 35 jogos na temporada inteira. 21 jogos como titular. E a minutagem? 53 minutos em média dentro de campo. Veja só como o Marcos Rocha participa muito mais dos jogos, entra mais, e participar não estou falando de ações não. Estou falando de entrar em campo na temporada. Participa muito mais, foi muito mais vezes titular, ou seja, saiu jogando, e quem sai jogando é porque tem condição física. E além de tudo, fica mais tempo em campo, 71 minutos em média. Vou repetir, o Mike tem 53 minutos em média em campo, para arredondar são 20 minutos a menos do que o Rocha. Ele tem como titular 12 jogos a menos do que o Rocha. E aí vem um dado que chama muito a atenção. O Marcos Rocha tem 9 jogos a mais na temporada. Só que estar à disposição, e aí vem um ponto muito importante, estar à disposição é fundamental. Porque estar à disposição mostra que você teve condição física, mas não entrou porque foi uma opção do treinador. Isso é fundamental para planejar a temporada. Eu preciso saber quantos jogos esse cara pode me entregar fisicamente. O Marcos Rocha, ele pode bater nessa temporada ainda mais de 60 jogos à disposição. Por quê? Ele participa de 44. Porém, o Marcos Rocha esteve à disposição 55 vezes. 11 jogos em que ele esteve no banco, mas não entrou. 11 jogos. E o Mike, 37. O Mike esteve à disposição 2 jogos a mais do que aqueles que ele participou. É bem significativo. É bem significativo projetando uma próxima temporada. Os números do Mike caíram demais por questões físicas. E aí está o grande problema para a próxima temporada. O Mike teve problema na panturrilha, o Mike teve problema na coxa, o Mike teve uma trava muito grande em relação à sequência, e tudo isso tendo menos minutos do que o Rocha. Eu não estou falando de performance, eu não estou falando de atuação, até porque, na minha opinião, mesmo com esse número de jogos menor, mesmo com o Rocha tendo 8 assistências na temporada, 8 participações em gols, e o Mike 4 com 1 gol e 3 assistências, em performance, em confiança, em segurança em campo, desempenho, para mim o Mike entregou mais do que o Rocha. O Mike traz mais segurança ao Palmeiras, ao jogo do Palmeiras, do que o Rocha hoje, na minha opinião. Falha menos do que o Rocha hoje.
Mas não adianta nada você falhar menos se, em meio a tudo isso, você não consegue ficar à disposição por questões físicas. O Mike não consegue ficar à disposição por questões físicas. E isso pesa para o planejamento da temporada seguinte, apesar da idade, apesar de 5 anos mais novo do que o Rocha. O Rocha, por mais que fique à disposição mais vezes, praticamente uma temporada toda, porque ele vai bater esses 60 jogos à disposição com certeza. Lembrando que a FIFA afirma que mais de 55 jogos na temporada o atleta já está sendo levado à exaustão, seja qual for a idade dele. Só que o Marcos Rocha não entregou performance como entregava antes, e o Marcos Rocha é história dentro do Palmeiras. O Marcos Rocha merece todas as homenagens dentro do Palmeiras por tudo o que ele participou e foi importante e foi decisivo ao longo desse período vencedor, desde a sua chegada em 2018. Tanto que o Mike só vai ter mais jogos e mais minutos em campo agora. Antes era o Rocha. Um Rocha que chegou atacante praticamente, um lateral que chegava muito à linha de fundo e passou a ser importante também como um terceiro zagueiro em saída de bola com o Abel. Foi se reconstruindo e teve seus momentos, falhou em algumas ocasiões, até porque de 2018 a 2024, se não tivesse falhado, era para ele estar jogando no Real Madrid. O próprio Gustavo Gomes, que é praticamente inquestionável no Palmeiras, tem seus momentos de falha e irregularidade, mas tem uma história gigantesca que merece demais que ela seja reconhecida. Dito isso, o ano de 2024 dele é muito abaixo da média. E é muito natural que isso aconteça. Tanto que o próprio Palmeiras já planejava o fim da sua passagem no clube, com uma renovação de 1 ano e dando a entender que era para ele passar bastão. Só que o ano do Marcos Rocha, em termos de estar à disposição, é melhor do que o do Mike. E já não se tem a segurança de que, saindo o Marcos Rocha do elenco, o Mike vai segurar o Rojão junto com o Giai. Vai ter físico para isso? Vai aguentar a sequência da temporada? O Giai é um jovem muito promissor e que deve brigar por titularidade na próxima temporada. Não à toa, ele tem, nesse ano, em 17 jogos, 10 participações, entrando em campo 10 vezes, 9 como titular. Média em campo de 76 minutos. O Abel já está esquentando o motor dele. Já que o Abel gosta de usar as expressões automobilísticas, o Abel já está esquentando o motor dele para a próxima temporada. Mas a dúvida está em Marcos Rocha e Mike. Quem será o companheiro? Antes estava definido, seria o Mike. A partir de agora pinta a dúvida. Mike vai ter condições de segurar o Rojão sozinho? Será que o Palmeiras vai programar e planejar uma nova renovação com o Marcos Rocha? E seguirá com os 3 no elenco para a próxima temporada? E o Giai podendo colocar um dos experientes quase que no limbo, praticamente não jogando, como um terceiro reserva? Salários altos de Marcos Rocha e Mike, merecidos. Os dois têm muita história no clube. Será que um deles vai virar uma terceira opção? Ou será que o Giai, contratado no investimento alto, com o Abel rodando o motor dele pra caramba, vai ser um jogador que talvez tenha o seu desenvolvimento mais travado como terceira opção? Não é fácil olhar para essa questão e tomar uma decisão como gestor. A lateral direita do Palmeiras, ela, olhando para essa reta final de temporada, tende a caminhar para uma decisão. E essa reta final pode ser importante para ver se o Mike vai se recuperar dessa série de lesões e mostrar que não, foi um momento ruim em relação às lesões. Dá para repetir o ano de 2023. Dá para repetir o ano em que eu fui o cara que mais conseguiu jogar entre os laterais. E com muitos jogos nas costas, e com muitos minutos nas costas. Foi uma questão de um ano fatídico mesmo. Recuperado bem, os exames mostrando que está tudo certo, aguenta o tranco, e o Marcos Rocha caminha para o seu final de ciclo no Palmeiras. Ou será que o Mike, e isso, por isso que eu digo que a reta final vai ser muito importante, ou será que o Mike vai entrar numa série de jogos aí e vai voltar a se lesionar? Se ele voltar a se lesionar, ele põe de vez uma dúvida em relação à próxima temporada.
E se ele voltar a se lesionar e o Marcos Rocha continuar entrando em campo em paralelo ao Giai e não conseguir entregar bom rendimento, mesmo estando à disposição, será que vale ampliar esse vínculo? Mesmo estando fisicamente bem, será que vale estender mais um ano se a performance não é a ideal? Essas são todas as perguntas que serão feitas nessa reta final de temporada para entender qual é o melhor caminho para a lateral direita do Palmeiras em 2025. Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo, claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo sobre essa questão. Afinal, o futebol é muito dinâmico, né? E aí, que decisão você tomaria estando no lugar da diretoria do Palmeiras? Deixa seu comentário aí embaixo, não se esquece de clicar no like, de clicar no joinha, de clicar no hype e também, claro, de se inscrever no canal se você não é um inscrito. Combinado? Espalha o vídeo para todo mundo nas suas redes sociais aí. Bora falar de futebol!